Olá, nobres vassalos. Aqui é o Lucas Docas, do canal Príncipe Exilado, e estamos tocando a vida aqui, né, e continuando a gravar vídeos no canal enquanto eu dirijo o trabalho de volta pra casa. É a minha vida, né? É quando eu tenho tempo pra gravar alguma coisa. E nesse vídeo aqui, eu resolvi gravar um pouco sobre as semelhanças entre algumas mitologias, paganismos no caso. Por que eu tô falando tanto sobre paganismo aqui no canal? Primeiro, porque esse é um canal sobre paganismo, né? Nenhuma novidade. Acho que até aí nenhuma novidade. Esse é um canal sobre paganismo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, não, esse não é um canal sobre paganismo, porque a maior parte do medievalismo é cristão. Eu mesmo faço muitas referências ao cristianismo aqui. Quem acompanha o canal desde algum tempo atrás, não começou a acompanhar agora, deve saber disso. Eu faço muitas referências ao cristianismo, apesar de eu não ser cristão. Mas então, o que eu quis dizer com... Tô falando bastante paganismo ultimamente, né, por causa do livro de Veles. Eu tô traduzindo o livro de Veles. Eu já traduzi algumas páginas dele. E tipo, não é tradução do Google. Porque tradução do Google eu até faço um pouco pra poder passar pro português. Aí depois tem que ajeitar as frases, né, porque com base no texto original em inglês... Eu prefiro traduzir do inglês, porque eu já falei o motivo em outro vídeo, né? Eu até poderia traduzir do croata ou coisa assim, mas como o original estava em runas russas e foi traduzido para o inglês diretamente, então tentar pegar uma tradução do croata seria pegar uma tradução da tradução. Aí eu já não sei se valeria a pena fazer. Por esse motivo, eu traduzindo do inglês e não de um livro croata, por exemplo. Eu até conseguiria, mas por esse motivo eu optei por traduzir direto do inglês. E, enfim, eu traduzi, já fiz algumas páginas e isso me motiva a falar sobre paganismo. Em especial, esse vídeo não é só sobre paganismo eslavo, é sobre todos os tipos de paganismo europeus. E, por sinal, tem uma coisa interessante. Para a gente começar o vídeo, vamos falar uma coisa. O seguinte, paganismo pode significar duas coisas diferentes. Tudo depende da forma de referência que você conhece. Tem uma versão do que é paganismo que atribui paganismo a toda e qualquer religião politeísta, não abrâmica e coisa assim. E tem outra definição de paganismo que atribui paganismo somente às religiões ancestrais europeias. Eu utilizo essa segunda versão, não sei nem falar muita coisa, né? Então, quando eu falo paganismo aqui, não interpretem, tipo, hinduísmo, sei lá, religião egípcia, porque eu não tô falando disso, eu tô falando de religião ancestral europeia. Pra mim, tipo, não faz nem sentido falar de paganismo egípcio. Não que não seja, tudo depende da sua referência, se é paganismo ou não. Na que eu utilizo, que não é necessariamente a referência, provavelmente a maior parte das pessoas utilizam, são só as versões ancestrais europeias. Então sempre quando eu falar paganismo aqui, eu tô me referindo às religiões europeias. Mesmo porque é um canal sobre medievalismo, então. Idade Média é uma coisa que ocorreu na Europa, especificamente, e um pouco no Oriente Médio ali. Talvez um pouquinho no norte da África também. Mas isso não é um fenômeno que ocorreu... Tá bom, o período existiu no mundo todo, mas... Como se desencadeou o período nesse fenômeno que chamamos de Idade Média, é uma coisa exclusivamente europeia e de algumas partes do Oriente Médio e do norte da África, no máximo. Então também não faz nem sentido eu falar de egípcios, de hindus ou coisa do tipo, porque eles simplesmente não fizeram parte desse contexto. Não é nem questão de eu não gostar dos temas, é simplesmente porque eu defini que o canal seria sobre isso, então eu também não quero fugir demais do tema, só isso. Então, é sobre vários paganismos, sobre as semelhanças que se pode encontrar entre eles e sobre por que não devemos levá-las ao pé da letra, para falar, talvez esse paganismo baseado nesse, ou é a mesma coisa, ou coisa assim. Isso ocorre porque eu vejo um monte de gente falando que mitologia germânica e mitologia nórdica é a mesma coisa. São coisas diferentes, gente. Eu sei que tem alguns autores que confundem, porque esses provavelmente pegam a mitologia germânica dos germânicos próximos aos nórdicos. Eles não vão estudar o paganismo germânico lá da Áustria, ou sei lá, da Suíça, ou sul da Alemanha. Eles vão pegar lá do norte da Alemanha, divisa com a Dinamarca. E aí é óbvio que lá eles podem ter incorporado o paganismo nórdico em si, não o germânico. E aí, tipo, tem gente que fala que Donar e Thor são a mesma pessoa. Donar nem é filho de Wotan, enquanto Thor é o filho mais velho de Odin. Só isso já muda completamente o contexto. Para a mitologia nórdica ser equivalente à germânica, Balder teria que ser o deus líder, e não Odin ou Thor. E por sinal, Donar tem muito mais semelhança a Perun do que a Thor. Apesar de também não ter nada a ver, porque Thor também é tipo... Thor é filho de Odin. E Perun é filho de Svarog. Então, tipo... eles têm a ver entre si nesse ponto. E ambos são deuses do trovão e da guerra. Mas as semelhanças acabam por aí, né? As semelhanças acabam por aí. Porque Perun anda a cavalo e Thor anda numa carruagem de cabras. Além de outras coisas, assim, né? E eu não tô nem falando da aparência, das armas e coisas do tipo, porque eles são armas diferentes, eles são descritos de formas diferentes. As inimizades com outros deuses é bem diferente, no caso, Perun tem inimizades com deuses que não são necessariamente ruins, enquanto Thor só tem desavenças com Loki, pelo que a gente saiba. Nossa, falei pelo que nós sabemos. Desculpa pela forma de falar. Às vezes o português falha um pouco, eu tô meio cansado do trabalho e dá nisso. Mas então, Thor só tem desavenças com Loki, Perun tem desavenças com deuses que não são ruins, inclusive Veles, que é um dos 3 deuses grandes, que é um deus bom. O paganismo eslavo
a gente não vê deuses ruins mesmo, assim. Mas Perun tem desavenças com mais de um deus, enquanto Thor tem desavenças com Loki. E Donar, ao que eu saiba, não tem desavença com deuses. Pelo menos uma coisa é certa, o paganismo celta ficou livre dessas comparações de semelhança. Por ser tão diferente, ele conseguiu ficar livre dessas comparações de semelhanças que às vezes beiram ridículo em alguns casos. Mas enfim. Aí além disso tem a árvore da vida. Isso eu acho que tem uma semelhança grande da mitologia nórdica para a germânica. Realmente existe, mas são árvores da vida diferentes. Os mundos, ao que tudo indica, não são exatamente os mesmos que existem na mitologia germânica e na mitologia nórdica. Por sinal, na mitologia nórdica, uma importância muito grande aos gigantes, enquanto na mitologia germânica não há essa importância toda aos gigantes. Um reflexo muito claro disso é o Senhor dos Anéis, que é baseado em mitologia germânica, né? Além das suas influências africanas, ele é muito baseado em mitologia germânica. E você não vê falar de gigantes lá no meio, né? No máximo de anões, que são parecidos aos gigantes. Mas você não ouve falar de gigantes do Senhor dos Anéis muito. Enquanto para a mitologia nórdica, os gigantes são uma peça fundamental da mitologia deles, do paganismo nórdico, assim. Na mitologia eslava, pelo menos existe uma coisa diferente, que ninguém fala muito dos mundos das criaturas místicas da mitologia eslava para fazer comparações assim, porque são elementos que ainda não foram muito explorados no mundo. Se parece um pouco mais com os celtas. Mas enfim, você vê que os mundos são diferentes por causa disso. Um elemento tão chave da mitologia nórdica não ser quase inexistente na mitologia germânica, não dá pra dizer que é a mesma coisa. Aí além disso, temos as imagens dos deuses, como eles são vistos, como eles são venerados, como são os rituais. Sim, por exemplo, rituais da mitologia eslava é completamente diferente da mitologia nórdica, porque na mitologia nórdica eles cultivam um pouco mais do sangue, da questão do sangue. Na mitologia germânica, eu não sei muito bem como os rituais funcionam para poder falar para vocês, mas provavelmente não é uma coisa assim. Não é algo igual à mitologia nórdica ou à mitologia eslava. Provavelmente deve ser mais pesado que a mitologia eslava, a questão dos rituais, mas um pouco mais leve que a nórdica. Mas enfim, são muito diferentes os rituais de culto aos deuses em cada uma das mitologias. Não dá pra dizer que são os mesmos deuses, porque simplesmente os rituais são diferentes, as imagens são diferentes, a forma como são descritos e por que são venerados são diferentes. E é algo complicado comparar religiões ancestrais porque elas têm elementos parecidos e viveram perto. É muito simples fazer comparações baseadas na sua visão de agora, mas você não sabe como é que elas realmente foram baseadas. Então, a minha mensagem desse vídeo, na verdade, que eu queria dizer desde o começo era isso. Não devemos, em nenhum momento, dizer que essa religião é baseada nessa por isso. Talvez pode ter tido alguma influência, talvez, mas, afirmar é meio errado. Porque, como eu falei, a questão da mitologia germânica para a nórdica tem diferenças notáveis. Por isso, não devemos falar delas como se fosse a mesma coisa. E por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Vou continuar falando sobre mitologia, sobre outras coisas medievas também. E espero que tenham curtido a minha tentativa de fazer o canal voltar. Porque eu sei que, realmente, não tá o ideal. Eu queria poder fazer uma coisa muito melhor, mas eu reconheço minhas limitações e, enfim, não há o que ser feito nesse ponto. Não por enquanto. O desenvolvimento da marca tá indo até que eu imaginava que ia ser pior. Não vou falar que tá rápido porque não tá, mas eu imaginava que ia ser muito pior. E é isso, por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Eu não desisti ainda, por favor não desistam de ver. Por sinal, muito obrigado a todos que se inscreveram e coisa assim, porque já estamos com 600 inscritos. Eu sei, não é um canal muito grande, mas se parar pra pensar pelo tema que é e o quão específico é o assunto aqui, e que tá meio morto também, tá com um desempenho bem legal, eu acredito. E é isso, gente, obrigado e até a próxima, meus vassalos.